Você já imaginou um país onde a densidade populacional é tão alta que faz São Paulo parecer um vilarejo tranquilo? Um lugar onde o crescimento econômico desafia todas as probabilidades, mas onde a pobreza e a desigualdade social ainda são os protagonistas de uma história que parece não ter fim? Bem-vindo a Bangladesh, a terra de contrastes extremos que vai te deixar perplexo e curioso desde o primeiro minuto. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada surpreendente, explorando desde as ruas caóticas de Dhaka até os segredos pouco conhecidos deste país asiático que, acredite ou não, tem muito em comum com o Brasil. Preparado para ter seus conceitos virados de cabeça para baixo? Então clique em gostei, ative as notificações e vamos nessa. Bem-vindo a uma jornada pelo país que é frequentemente rotulado como o mais sujo e pobre do mundo, Bangladesh. Localizado no sul da Ásia, Bangladesh é uma terra de contrastes e complexidades, uma nação que abriga uma rica tapeçaria de histórias e culturas. Este país foi uma vez uma joia na coroa do Império Britânico e hoje é um caldeirão de tradições hindus, budistas e islâmicas. Bangladesh não é apenas uma terra de rios e manguezais, é também uma terra onde o Islã e o hinduísmo coexistem, muitas vezes de forma tensa, mas sempre de forma visível. Com uma área de superfície de aproximadamente 148 mil quilômetros quadrados, você poderia pensar que há espaço suficiente para todos. No entanto, de acordo com o censo de 2022, a população é de impressionantes 164 milhões de pessoas. Isso faz com que a densidade populacional de Bangladesh seja uma das mais altas do mundo, comparável à do estado brasileiro do Ceará, mas com uma população 20 vezes maior. A superpopulação em Bangladesh não é apenas um número, é uma crise humanitária e ambiental. A pressão sobre os recursos naturais é intensa e o país enfrenta desafios semelhantes aos da vizinha Índia, onde a concentração de pessoas em áreas urbanas leva a problemas de saneamento, poluição e pobreza. Se você está pensando em visitar Bangladesh, prepare-se para ser surpreendido por suas praias tropicais e florestas exuberantes. No entanto, este paraíso natural vem com seu próprio conjunto de desafios. Bangladesh é infame por sua população de moscas e mosquitos, então não se esqueça de embalar um repelente potente. Dhaka não é apenas a capital de Bangladesh, é o coração pulsante do país e a cidade mais populosa, com cerca de 23 milhões de habitantes. A qualidade de vida em Dhaka pode não ser comparável às principais cidades do mundo, mas é um microcosmo da diversidade e complexidade que é Bangladesh. Se você está pensando em fazer uma viagem a Bangladesh, é importante estar ciente dos riscos naturais. O país é propenso a terremotos e inundações catastróficas. Imagine enfrentar uma inundação em um lugar onde dezenas de milhares de pessoas já estão lutando por recursos limitados. É uma perspectiva assustadora. Se você está gostando deste conteúdo até agora, não se esqueça de deixar seu gostei. Toda semana, trazemos vídeos de qualidade que vão além das manchetes para oferecer uma visão profunda de temas complexos. A identidade de Bangladesh foi forjada na interseção de impérios e religiões. A partir do século XII, o Islã começou a desempenhar um papel mais dominante, mas a influência da cultura e religião hindu ainda é palpável. Durante o século XX, a geografia política de Bangladesh foi uma extensão da divisão religiosa, com a população muçulmana concentrada no leste e a população hindu no oeste. Até 1991, Bangladesh enfrentou uma série de desafios políticos e naturais que dificultaram seu desenvolvimento. Inundações e terremotos têm sido obstáculos constantes e a governança tem sido tudo menos simples. A tentativa de reunificação e reconstrução ao longo dos últimos 30 anos tem sido um processo árduo. O idioma oficial é o Bengali e, se você não está familiarizado com ele, pode encontrar dificuldades. O inglês é falado,
mas muitas vezes com um sotaque forte e nuances locais, tornando a comunicação um desafio para os não iniciados. Curiosamente, apesar da predominância do Bengali, o inglês é frequentemente usado para correspondência oficial e negociações comerciais. Isso reflete a complexa relação de Bangladesh com a globalização e sua própria identidade cultural. Bangladesh é uma das nações mais pobres do mundo, com a maioria das pessoas ganhando menos de $5 por dia. O trabalho é muitas vezes rudimentar e o salário mínimo é de cerca de $95 americanos, o equivalente a R$ 480 no dólar atual. Isso torna o país um destino atraente para corporações em busca de mão de obra barata. Grandes corporações internacionais veem Bangladesh como um terreno fértil para a exploração de mão de obra barata. O país tornou-se um hub para a fabricação de produtos que são vendidos em todo o mundo, muitas vezes a preços que não refletem as condições de trabalho dos empregados. Marcas de prestígio global têm fábricas em Bangladesh, aproveitando os baixos custos de produção. No entanto, essa estratégia tem um custo humano. Em Bangladesh, uma empresa pode empregar de 10 a 15 trabalhadores pelo preço de um nos Estados Unidos. Ao caminhar pelas ruas de Dhaka, você notará uma cena que é ao mesmo tempo fascinante e preocupante. Homens e mulheres, sem distinção de gênero, carregam objetos pesados em suas cabeças. A falta de acesso a veículos faz com que essa seja uma prática comum. Além disso, o emaranhado de cabos elétricos e de telecomunicações pendurados nos postes é um testemunho gritante da infraestrutura precária do país, algo que pode lembrar cenários urbanos no Brasil. Essa visão de cabos emaranhados não é apenas um retrato da falta de planejamento urbano. É um vislumbre de um país que parece estar preso no tempo, com infraestruturas que remontam a décadas atrás. O cenário é um lembrete tangível dos desafios que Bangladesh enfrenta para entrar na era digital e modernizar suas cidades. Se você acha que o trânsito em grandes cidades é caótico, espere até ver as estradas de Bangladesh. A falta de viadutos e passagens subterrâneas torna a travessia de ruas uma atividade perigosa. A situação é exacerbada pela ausência de semáforos em muitos cruzamentos, tornando a orientação da polícia de trânsito crucial, mas nem sempre eficaz. O barulho incessante das buzinas e o burburinho humano são uma constante. Se você é uma pessoa que valoriza a tranquilidade, prepare-se para um choque sensorial. Mesmo em estradas relativamente vazias, o som das buzinas é uma constante irritante que pode levar ao estresse. O transporte público é outra área onde Bangladesh enfrenta desafios significativos. Os ônibus são frequentemente antigos e superlotados, com assentos desconfortáveis. Para curtos trajetos urbanos, as bicicletas atuam como táxis. No entanto, essas são movidas exclusivamente pelo esforço humano, muitas vezes por homens magros que carregam passageiros adicionais, tornando a viagem cansativa e desconfortável para todos os envolvidos. Estima-se que existam cerca de 30 milhões dessas bicicletas táxi em Bangladesh. Isso leva a uma competição acirrada entre os ciclistas, muitas vezes resultando em disputas e discussões acaloradas, especialmente em áreas movimentadas como praças e mercados. A superlotação e o caos quase constante nas ruas tornam as pessoas facilmente irritáveis. Isso é exacerbado pela luta diária para ganhar a vida em um ambiente já desafiador. Enquanto explora as cidades e mercados, você notará uma abundância de barracas de comida. No entanto, a higiene é uma grande preocupação. Tanto os vendedores quanto os locais onde operam frequentemente deixam muito a desejar em termos de limpeza, tornando arriscado para os turistas consumirem alimentos e bebidas locais. A educação em Bangladesh é uma área que precisa de atenção urgente. Com apenas 3 em cada 10 pessoas capazes de ler e escrever, o país enfrenta um enorme desafio para elevar seu padrão cultural e educacional.
As cidades estão repletas de lixo e a poluição do ar é um problema crescente. O ato de cuspir nas ruas é comum, adicionando outra camada de preocupação com a higiene pública. Apesar desses desafios, é crucial manter um senso de gratidão e apreciação pelo país e sua cultura. Bangladesh tem muito a oferecer, mas também serve como um lembrete dos privilégios que muitos de nós temos. Enquanto estiver em Bangladesh, você pode sentir que está sob constante observação. Isso pode ser desconfortável e, às vezes, pode até parecer invasivo. É prudente manter um nível de cautela, especialmente quando se trata de interações com pessoas que você não conhece bem. Em um país onde muitos ganham apenas alguns dólares por dia, é importante estar ciente de que alguns podem tentar tirar vantagem de você, seja financeiramente ou de outras formas. Mesmo guias turísticos que parecem confiáveis podem ter motivos ocultos. Em todas as suas interações e transações, é fundamental exercer um alto grau de cautela e discernimento. Bangladesh é um país complexo, com uma rica tapeçaria de culturas, tradições e desafios. Conhecer este país é uma experiência que pode ser tanto gratificante quanto desafiadora. Se você é identificado como turista em Bangladesh, prepare-se para pagar preços inflacionados. Isso é especialmente verdadeiro em mercados e restaurantes, onde os preços podem ser 3 a 4 vezes mais altos para estrangeiros. A falta de cardápios tradicionais nos restaurantes também torna difícil para os turistas terem uma ideia clara dos preços, o que pode levar a cobranças excessivas. A maioria dos restaurantes em Bangladesh tem cozinhas abertas, permitindo que você veja a comida sendo preparada. Embora isso possa ser uma experiência interessante, também pode ser uma armadilha para turistas, já que os preços podem ser inflacionados ao perguntar. Bangladesh oferece uma rica tapeçaria de templos, museus e arquiteturas históricas. No entanto, é importante notar que a entrada para esses locais muitas vezes tem preços diferenciados para turistas e locais. Uma das experiências mais únicas em Bangladesh são os passeios de barco, muitas vezes comparados aos de Veneza. Estes passeios são uma fonte significativa de renda para os habitantes locais. Em um país onde a prostituição é tolerada, é surpreendente que o consumo de álcool seja estritamente regulamentado devido a normas sociais e religiosas. A disponibilidade de álcool é limitada e ele não é vendido legalmente na maioria das lojas. Apesar dos desafios, o custo de vida em Bangladesh é relativamente baixo. Comer fora e hospedagem são acessíveis, tornando o país uma opção econômica para viajantes com orçamento limitado. O custo de um apartamento no centro da cidade é surpreendentemente acessível, assim como os preços dos alimentos. Isso torna a vida em Bangladesh economicamente vantajosa, embora a qualidade de saúde e higiene seja questionável. O custo médio de vida pode variar significativamente dependendo do estilo de vida, mas mesmo assim é possível viver de forma econômica. Os habitantes locais são geralmente calorosos e acolhedores, muitas vezes se reunindo em torno de turistas para fotos. Isso pode fazer você se sentir especial e apreciado durante sua visita. Bangladesh tem mostrado um crescimento econômico impressionante nos últimos anos. Especialistas acreditam que o país está em uma trajetória de rápido desenvolvimento, impulsionado por uma população jovem e cada vez mais educada. Apesar do crescimento econômico, muitos em Bangladesh ainda vivem em extrema pobreza. Estimativas não oficiais sugerem que quase 5 milhões de pessoas vivem nas ruas, tornando a reintegração desses indivíduos na sociedade uma tarefa monumental. Mesmo aqueles que têm um lugar para chamar de lar, frequentemente vivem em condições precárias, muitas vezes em habitações improvisadas que mal podem ser chamadas de favelas. A luta pela sobrevivência é evidente em todos os aspectos da vida, desde a busca por alimentos até o transporte.
Muitos recorrem a meios perigosos e precários para se locomover, como pular em trens em movimento. Bangladesh é um país de contrastes extremos. Enquanto uma pequena elite desfruta de um estilo de vida luxuoso, a grande maioria da população vive em condições de pobreza extrema. A alta densidade populacional e a pobreza generalizada tornam o desenvolvimento sustentável um desafio significativo para Bangladesh. Bangladesh é um país de contrastes e complexidades. Embora enfrente inúmeros desafios, também é um país de incrível resiliência e potencial. O rápido crescimento econômico e a hospitalidade de seu povo são testemunhos do espírito indomável que define esta nação. Então aí está uma viagem profunda pelas entranhas de Bangladesh, um país que desafia todas as nossas preconcepções. Mas antes de encerrarmos, aqui vai um fato surpreendente que talvez você não saiba. Bangladesh é um dos poucos países do mundo onde a prostituição é tolerada, mas o álcool é quase proibido. Um paradoxo, não é mesmo? E falando em paradoxos, você sabia que, apesar de todas as adversidades, Bangladesh figura consistentemente entre os 5 países de crescimento econômico mais rápido do mundo? Isso nos faz questionar: o que está por trás desse crescimento? Será que Bangladesh está prestes a se tornar a próxima potência asiática? Ou será que os desafios sociais e ambientais vão frear esse ímpeto? Se você ficou curioso para entender mais sobre como um país com tantos desafios consegue manter um crescimento econômico tão robusto, não perca nosso próximo vídeo, onde vamos explorar os motores econômicos que estão transformando Bangladesh. Vamos desvendar os segredos de como uma nação com tanta pobreza e desigualdade pode também ser um exemplo de resiliência e crescimento. E para você que é brasileiro e está se perguntando: o que tudo isso tem a ver com o Brasil? Bem, imagine um país com desafios sociais e ambientais, mas com um espírito indomável e uma população que não desiste nunca. Soa familiar? Então você não vai querer perder o que vem a seguir. Clique em gostei se você achou este vídeo informativo e inscreva-se para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E não esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Até lá, fique com essa pergunta: o que o Brasil pode aprender com Bangladesh e vice-versa? A resposta pode te surpreender. Até a próxima!